Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez nos finalmente do nosso curso, hein? Uma das nossas últimas aulas aí sobre o Sistema Tributário Nacional. A gente tem mais uma essa semana, mas semana que vem já não sei nem se vai ter aula, gente. Então, nós estamos chegando no final do curso aí. Primeiramente, parabéns para todos vocês, guerreiros, guerreiros demais. Eu estou falando de verdade aqui, meus parabéns. Já fazer um curso noturno, tendo que muitas das vezes trabalhar durante o dia ou estudar durante o dia e à noite ir lá fazer um curso técnico já seria uma grande vitória para vocês. Eu já consideraria um grande feito. E continuar fazendo curso aí em tempos de pandemia, vocês estão de parabéns. Eu me sinto honrado de poder ter participado desse momento ímpar na vida de vocês, nesse momento de busca de conhecimento. Por experiência própria, vocês vão ver que lá na frente isso não vai ter valor, não tem preço que pague. Essa busca por conhecimento faz toda a diferença na nossa vida. Podem ter certeza, experiência própria aqui do professor. Então vocês estão de parabéns. Mais uma vez eu estou muito feliz por fazer parte dessa história, muito feliz por ter conhecido cada um de vocês. Eu já dei aula para vocês de outra disciplina, e agora acabei entrando aqui no final do Sistema Tributário Nacional, mas estou muito feliz mesmo, tá, gente? Parabéns mais uma vez. Show de bola? O assunto de hoje, gente, garantias e privilégios do crédito tributário. E primeira coisa para a gente falar das garantias e dos privilégios do crédito tributário, a gente vai relembrar o que é crédito tributário. O que é o tal do crédito tributário? Em regra, é o tributinho que a gente tem que pagar lá. Tá? É quando chega o carnezinho prontinho lá na nossa casa para a gente pagar. Tá bom? O crédito tributário, em resumo, ele é o tributo que nós pagamos. Tá? Mas como que se chega? Como é que o sujeito ativo, quem que é o sujeito ativo da obrigação tributária? Quem cobra o tributo. União, Estado, Município, Distrito Federal. Como é que o sujeito ativo da obrigação tributária ele gera esse crédito tributário? Lembrando, o crédito tributário ele é a conjunção de três fontes, de três elementos. Lembra que nós falamos? Lei, fato gerador e lançamento. Tá? A lei nada mais é do que a matéria que é tributável, se ela está prevista em lei. Tá? O fato gerador é um fato da vida real que gera a possibilidade do sujeito ativo da obrigação tributária cobrar o tributo do contribuinte, do sujeito passivo. Eu gosto de sempre dar aquele exemplo: se eu sou proprietário de um imóvel, eu gero a possibilidade de ser me cobrado IPTU. Então, o fato gerador do IPTU é a propriedade de um imóvel. Tá certo? Não tem muito segredo. E o lançamento? O lançamento é um tema importante nessa situação do crédito tributário, porque o lançamento ele conjuga várias situações que geram o crédito tributário. Então, quando o sujeito ativo da obrigação tributária ele vai fazer um lançamento, o que ele analisa? A matéria tributável, ou seja, se a situação em si, se o fato gerador em si é uma matéria tributável, está previsto em lei. Ele analisa o fato gerador, ele analisa o valor a ser pago, ele define o valor que será pago e ele define quem é o sujeito passivo desta contribuição, quem que é o contribuinte deste crédito tributário, desse tributo que está sendo cobrado. No caso do IPTU, é o proprietário do imóvel. Tá? Então, o lançamento é um ponto muito importante aí na formação do crédito tributário, porque se analisa a matéria tributável, o fato gerador, o valor que será pago, define-se o valor que será pago, define-se quem é o sujeito passivo, quem que é o contribuinte desta obrigação tributária.
Com isso, analisando essas situações que nós colocamos para vocês agora, nós chegamos aí num conceito de crédito tributário, que é a prestação em moeda, em dinheiro, onde o sujeito ativo da obrigação tributária, União, Estado, Distrito Federal e municípios, tem o direito de exigir do sujeito passivo o crédito tributário, tem o direito de exigir do contribuinte o crédito tributário. Por isso que eu digo, o crédito tributário é o boletim que chega na sua casa, lá, você lembra disso? Porque quando chegou na sua casa, ele já é um crédito tributário, ele já passou por todas essas etapas. Já foi analisada a matéria tributável, se o que está sendo cobrado está previsto em lei. Lembra que um tributo tem que ser instituído ou majorado somente por lei. Então, a matéria tributável tem que estar prevista em lei. O fato gerador, o valor que você está pagando desse tributo, o valor que será pago, quem que é o sujeito passivo. Então, quando chega o boletim lá na sua casa, o crédito tributário está formado. E daí eu pergunto para vocês, qual que é a importância? Ninguém gosta muito de pagar tributo. Essa é uma verdade, por vários motivos. No Brasil nós já conversamos sobre isso, nós pagamos muito, a nossa carga tributária é muito pesada e a contraprestação do Estado nem muitas das vezes não condiz com o valor que nós pagamos de imposto, de tributo. Então a gente sempre fala, olha, eu tenho que pagar tributo, mas se eu quiser ter uma educação, eu tenho de excelência, eu tenho que pagar lá uma faculdade particular. Eu tenho que pagar tributo, mas eu tenho que ao mesmo tempo ter um plano de saúde, porque a saúde oferecida pelo Estado é precária. E assim sucessivamente. Tá? Então, o ponto é que ninguém gosta de pagar tributo. Mas para o Estado sobreviver, para que o Estado possa funcionar, para que o Estado possa oferecer esses serviços essenciais para toda a população, ele necessita indiscutivelmente da arrecadação. E a arrecadação ocorre através dessa cobrança de tributos. Então, olha a importância desta arrecadação, olha a importância deste crédito tributário. Sem o crédito tributário, sem a arrecadação de tributos, a máquina pública não funciona. Nem internamente, nem administrativamente, não teria como pagar todo o funcionalismo público e ela também não consegue nos oferecer os serviços que, em regra, ela deveria oferecer com excelência. Por isso, gente, o crédito tributário ele possui uma série de garantias e privilégios quando ele é cobrado. Tá? E já de cara eu vou dar um exemplo para vocês. Se o professor João ele deve para o Pedro, então Pedro é credor do João, e deve para o Estado um tributo que o João deixou de pagar para o Estado, o crédito que vai, e eu tenho grana para pagar somente um ou outro, quem vai receber primeiro é o Estado. O crédito tributário ele sempre tem uma relação de superioridade em relação aos demais créditos. A relação dele com os demais créditos é de privilégio. A posição do crédito, o crédito tributário, ele desfruta de uma posição de superioridade em relação aos demais créditos, justamente por o fato que nós já conversamos. Para que o Estado funcione, ele precisa arrecadar. Se ele não arrecada, ele não consegue funcionar, ele não consegue prestar serviços essenciais. Por isso, essa relação de privilégio, essa relação de superioridade entre o crédito tributário e os demais créditos. Tá? Então, se o João deixa de pagar o Pedro, ele deixa de pagar o Estado, e o João tem dinheiro somente para pagar um ou outro, quem vai receber primeiro é o Estado. Tá bom? A regra é essa. E no que tange a garantia, gente, o que são as garantias do crédito tributário? São todos os meios jurídicos que garantem o direito do sujeito ativo da obrigação tributária de receber o crédito tributário do sujeito passivo. Então a gente vai resumir isso da seguinte maneira: se eu não pago um tributo e eu
o Estado, o sujeito ativo da obrigação tributária, vai lá e me cobra judicialmente, executa a cobrança desse tributo, desse crédito tributário que já está inscrito na dívida ativa, todos os meus bens, em regra, vão responder para a quitação desse crédito tributário, a quitação desse débito. Existem exceções? Existem os bens invioláveis, nós vamos citar o artigo do CPC, mas em regra as garantias são essas: bens imóveis, dinheiro, direitos que eu possua, ações, tudo isso garante o recebimento do crédito tributário pelo sujeito ativo da obrigação tributária. Então, quando nós falamos em garantias e privilégios, garantias são os meios que garantem o direito do sujeito ativo da obrigação, que é o Estado, o município, o Distrito Federal e a União, de receber esse crédito tributário, de ir lá e executar um crédito inscrito na dívida ativa e penhorar bens móveis, imóveis, de fazer baixar de bloquear minha conta bancária se eu tiver grana lá. E os privilégios é essa relação de superioridade que o crédito tributário possui em relação aos demais créditos. Em regra, o crédito tributário ele vem acima dos outros créditos. Então, geralmente, ele é pago antes dos demais créditos. Tá certo? É a relação de superioridade em que o crédito tributário possui em relação aos demais créditos. No Código Tributário Nacional, essas garantias e esses privilégios, eles estão previstos nos artigos 183 a 193, tá? Nós vamos analisar alguns desses artigos no próximo vídeo, só para avisar vocês. Já está postado o material desta aula na plataforma Teams, nos arquivos, e lá tem uma breve explicação aí, eu fiz um breve resumo aí, relembrando o que é o crédito tributário, o lançamento, né? E falei um pouquinho aí do crédito, das garantias e do privilégio, e eu descrevi todos os artigos que eu citei para vocês do Código Tributário Nacional, do 183 ao 193 do CTN, para nós nos acostumarmos também com os artigos do CTN, tá? E tem uma leve explicação aí sobre cada um, e nós vamos conversar também no próximo vídeo sobre alguns desses artigos, tá bom? Até o próximo.